Meus queridos, escolher corretamente o condutor, o cabo de energia, é sem dúvidas a etapa mais importante do planejamento de uma instalação elétrica. Um erro pode ocasionar desde um simples desarme, ou seja, uma atuação de um disjuntor, até mesmo um incêndio por falta dele, que pode ser até fatal. Só que aí tem uma pequena diferença na hora de escolher os cabos que a maioria dos profissionais da área elétrica acabam desconhecendo. Sim, estou falando dos diferentes tipos de isolação dos cabos. Afinal, a gente também sabe que uma pequena falha na isolação de um condutor ela pode gerar uma fuga de corrente e com isso o problema é certo. Pode no mínimo aumentar drasticamente a sua conta de luz ou, na pior das hipóteses, iniciar até um incêndio, como eu falei agora há pouco, tá? Agora eu te pergunto, você sabe as diferenças entre os tipos de isolação utilizados em cabos elétricos? O que são aquelas letrinhas, né, no cabo escrito PVC, EPR, XLPE? Bom, fica tranquilo, você vai ver que a isolação dos condutores elétricos é um assunto super fácil de estar se entendendo, tá bom? E ainda tem uma novidade, hein? Que tal você ter a chance de levar R$500 em materiais elétricos para casa? E o melhor, não vai ser só um ganhador não, serão 3 ganhadores. Faz o seguinte então, assiste essa aula até o fim, que eu explico como participar em detalhes. Na aula de hoje eu quero explicar melhor sobre os tipos de isolação que encontramos nos cabos elétricos do mercado atualmente. Afinal, isso muda até mesmo a capacidade de condução de corrente dos cabos, de uma mesma seção. Cara, é possível, a isolação sim, ela aumenta a capacidade de um cabo. O buraco é bem mais embaixo, confere só. A isolação de PVC, por exemplo, é a mais comum. Ela é composta de uma mistura de cloreto de polivinila puro, que é uma resina sintética, com plastificante. Não propaga chama, mas gera uma grande quantidade de fumaça e gases tóxicos quando é submetido ao fogo. Esse tipo de isolação ele possui uma temperatura máxima em serviço contínuo de 70 graus centígrados e uma temperatura de sobrecarga de 100 graus centígrados. Ele se mantém em um estado sólido até 120 graus. Depois disso ele começa a derreter e isso com certeza você também já viu nos testes que a gente fez aqui na nossa MDC ao longo desse ano, né? Mas assim, eu posso chutar que uns 95% das instalações elétricas do Brasil, elas têm cabo em PVC. Afinal, são cabos mais fáceis de produzir, né? E também atendem aos requisitos das instalações mais comuns e atendem tanto instalações residenciais quanto comerciais. Por esse motivo, o condutor com isolação de PVC é o mais fabricado, é o mais vendido. Porém, nós temos outras opções de isolação no mercado. Então, confere só. A isolação EPR, HEPR e XLPE. Agora nós estamos falando de outro nível de proteção e também de isolação. As borrachas etileno-propileno, EPR ou HEPR, e polietileno reticulado, no caso XLPE, são materiais que sofreram um processo de vulcanização, ou seja, uma reticulação. Eles tornam-se materiais termofixos. Eles possuem uma temperatura máxima em serviço contínuo de 90 graus centígrados e uma temperatura de sobrecarga de 130 graus centígrados. Ou seja, isso aumenta em praticamente 30% a capacidade térmica desses cabos em relação ao cabo de PVC. É coisa demais, bicho. Com isso, logicamente, a NBR 5410 precisou diferenciar esses cabos sim. Olha só, no item 6.2.3, ela utiliza o termo condutores isolados quando está se referindo aos cabos com cobertura em PVC e usa o termo cabos unipolares e multipolares quando está se referindo aos cabos com cobertura EPR/XLPE. Agora volta aqui em mim. Visualmente, a forma mais rápida de identificar qual tipo de isolação tem aquele condutor é pela ponta dele. Os cabos de PVC 750 volts, eles possuem apenas uma camada de isolação. Já os cabos de 0,6/1 kV, EPR/XLPE, eles têm uma camada de isolação e uma camada externa. E ó, daqui a pouco eu digo mais, hein? Lembra que eu falei que a isolação ela interfere na capacidade de condução de corrente do condutor? Calma aí que se você nunca ouviu falar nisso, eu vou mostrar uma tabela da norma que prova isso. A gente já sabe quais os modelos de cabos existem e também como diferenciá-los. Mas será que eu posso utilizar esses cabos de qualquer maneira? Bom, a resposta é que logicamente não. Tá? Para saber onde utilizar cada tipo de cabo, nós precisamos consultar a tabela 33 da NBR 5410. Nessa tabela são apresentados os métodos de instalação e quais cabos podem ser utilizados em cada método. Os condutores isolados, ou seja, os cabos com proteção 750 volts, devem obrigatoriamente ser instalados em condutos fechados, pois eles não possuem a camada de proteção, ou seja, a capa. Sendo assim, essa camada de proteção que não tem seria o próprio duto, o eletroduto.
Já os cabos unipolares e multipolares, ou seja, os cabos com proteção de 0,6/1 kV, eles podem ser instalados em condutos abertos, fechados ou até mesmo enterrados diretamente no solo. Que isso, André? Quer dizer então que é só fazer uma vala e enterrar um cabo lá dentro que tá tudo certo? Não, calma, não é bem assim, tá? Para isso nós vamos na tabela 34 da NBR 5410, que orienta na seleção e instalação em função de influências externas. Por exemplo, no item AG, que cita a influência de choques mecânicos, existem 3 possibilidades. Quando a possibilidade de choque no cabo é baixa, por exemplo, em um jardim, os cabos podem ser enterrados diretamente sem a necessidade de proteção. Lá no Rossin Office, por exemplo, eu usei cabo HIPR multipolar com isolação de 0,6/1 kV da Megatron, enterrado diretamente no solo para alimentar a iluminação em LED nos meus podocarpos. E tá tudo certo. Você também pode enterrar um cabo HIPR 0,6/1 kV em jardins. Basta consultar os detalhes aí na tabela 34 que eu mostrei, ok? Basicamente, nós podemos dizer que o cabo 0,6/1 kV, seja ele singelo ou multipolar, tem um eletroduto já acoplado no mesmo produto, ou seja, não precisa do tubo para ser instalado, tá? Agora vejam que interessante isso. Lembra que eu falei que os cabos de 0,61 kV, eles são melhores na capacidade de condução de corrente? Olha só esse exemplo. Se pegarmos 2 cabos de 2 mm² instalados no mesmo método de instalação, B1 por exemplo, porém um com isolação de PVC e o outro com isolação em EPR/XLPE, nós iremos perceber que o cabo com isolação em EPR/XLPE, ele suporta uma corrente muito maior do que o de PVC. Quer ver a prova disso? Na tabela 36 da NBR 5410, a máxima corrente suportada por um cabo de 2,5 mm² com isolação em PVC instalado no método B1 e com 2 condutores carregados, é de 24 amperes. Já na tabela 37, que fala sobre cabos com isolação de 0,61 kV, a máxima corrente suportada por um cabo de 2,5 mm² com isolação EPR/XLPE, instalado no método B1 e com 2 condutores carregados, é de 31 amperes. Ou seja, 33% a mais de condução de corrente do que o mesmo cabo com isolação de PVC. Resumindo, turma, antes de elaborar um projeto, sempre consulte a norma quando for fazer qualquer tipo de instalação. Além da obrigatoriedade dos cabos serem anti-chama, tem outros pré-requisitos que devem ser levados em conta para cada tipo de instalação, tá bom? E aí, turma, o que vocês acharam de mais essa aula? Vale ou não vale um like? Compartilhe então com seus amigos através do WhatsApp. Vamos fazer a informação aí circular e deixar as nossas instalações mais seguras, tá? E vocês já sabiam de todos esses detalhes ou algum desses detalhes foi novidade para você? Comenta aí pra gente logo abaixo no espaço dos comentários. Agora sim vamos falar daquela campanha que eu falei lá no início da aula, você deve estar querendo saber, né? Que tal levar aí R$500 em materiais elétricos para sua casa? Nossa parceira Megatron está fazendo uma campanha que irá distribuir R$1.500 em prêmios para 3 ganhadores. Para participar, basta clicar aqui no link abaixo, escrito Campanha Megatron, vai estar na descrição e também nos comentários fixados, tá? Eu vou te mandar direto para a publicação oficial nas redes sociais da Megatron. Então você clica lá, confere o regulamento da promoção e participe também. Combinado? Abaixo aí tem o quadradinho com o site oficial da Engerral, você vai poder clicar. Se você estiver interessado em estar fazendo algum dos nossos cursos, clica aí e saiba mais, tá bom? Ao lado eu deixo mais vídeos de sugestões da Engerral para você assistir. Sinta-se em casa, dê início à sua maratona de conhecimentos assistindo mais vídeos da Engerral. Um grande abraço, meu querido, e até o próximo Super Fácil.